Opa, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Ajeitar o temporizador aqui primeiro. Pronto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, então nós vamos dar a continuidade ao nosso assunto. Na verdade, vamos encerrar o de ligações químicas, né? Nós já vimos ligação iônica, ligações covalentes, as propriedades de cada uma. E hoje nós vamos ver a da ligação metálica, que é a última, né? Então, gente, ó, cada ligação ela tem uma característica. A ligação iônica era a doação e recebimento de elétrons. A ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. Porém, a gente tem um modelo explicativo para a ligação metálica. Porque a ligação metálica ela é diferente das demais. Por quê? Na ligação iônica você tinha um elemento que queria perder e um que queria ganhar. Então, alguém dava e alguém recebia. Na ligação covalente, todo mundo queria ganhar. Então, se uniam átomos e eles compartilhavam um par de elétrons. Na ligação metálica, quem compõe os átomos que formam a ligação metálica são metais. E vocês lembram que esses metais, vou escrever aqui, eles têm tendência em perder esses elétrons. Então, a ligação deles recebe um modelo um pouco diferente, que é chamado modelo do mar de elétrons. Imagine, você tem um metal, você sabe que todo metal ele é bom condutor elétrico. Isso significa que ele tem elétrons livres. E a gente sabe que os metais, a grande parte deles possuem na sua camada de valência, ou seja, a camada mais interna, 1, 2 ou 3 elétrons que vão ser liberados. Então, onde é que eu quero chegar com isso? É dizer que quem compõe as ligações metálicas tem os elementos, os átomos que vão estar lá, tem tendência em perder. E ninguém tem tendência em ganhar. Então, como vamos resolver essa situação? Então, foi criado o modelo de mar de elétron ou nuvem de elétrons, onde os metais que compõem os átomos que compõem o metal, a liga metálica ou simplesmente a matéria metal, eles ficam aglomerados no metal e esses elétrons da última camada, eles se tornam livres, eles transitam em toda a superfície, em toda a superfície do material. Não seria nem superfície, seria todo o material em si. E os átomos ficariam, que no caso perderiam esses elétrons, se tornariam íons, ficariam envoltos, mergulhados. Por isso o nome mar de elétrons. Então os átomos ficariam mergulhados dentro dessas nuvens, desse mar de elétrons. E justamente esse mergulhamento é que daria origem à ligação metálica. Lembrando que nessa ligação é comum a gente perceber, até botar assim, arriscar o A2, perceber o quê? Que ora nós teríamos íons, eles perderiam os elétrons, e depois teríamos átomos neutros, que iam ficar assim, ó, iam perdendo elétron, depois o elétron voltava e tudo. Então, o que é que acontece? Quando você tem essa ligação metálica, você tem que ter em mente o quê? Que eu vou ter átomos, esses átomos vão liberar os elétrons vão percorrer toda a substância, todo o corpo da substância, e em um determinado momento, esse átomo que perdeu os elétrons retorna para ele. Então, nós temos aqui um fenômeno que eles chamam de mar de elétron,
que é a explicação plausível que a gente tem hoje para a existência da ligação metálica. São átomos que estão aglomerados, estão juntos, que vão liberar os elétrons. Esses elétrons ficam em torno dos átomos, gerando uma, uma nuvem ou um mar de elétrons com carga negativa e unindo esses átomos. Então, para a gente representar melhor, a gente vai ver esse sistema aqui, ó, que é até uma figura. Ó, então, nós temos aqui ó, o átomo que perdeu os elétrons. Ó, os elétrons são esses vermelhinhos, eles estão livres. Isso a gente dá um nome de mar de elétron, nuvem de elétron, e é o que permanece com ele junto. Vamos supor, como só tem um elétron, vamos supor que aqui seja de potássio, o lítio, o sódio, ou a prata. Então, ó, tá aqui o átomo, esse pontinho preto é o núcleo, esse em volta dele é a eletrosfera. Eles liberaram esses elétrons e os elétrons estão aqui livres. Lembrando que em um determinado momento esse elétron vai retornar ao átomo e depois vai ser liberado. Até porque a gente viu que os metais eles têm tendência em liberar esses elétrons. E essas aglomerações permitem que o movimento do elétron seja livre por todo o metal. Então, lembrando, conhecendo isso, nasceu também a questão da liga metálica, que é o nome que se dá quando você tem um ou mais metais juntos. Por exemplo, a gente sabe que se a gente tiver só o ferro, eu vou ter um metal ferro. Mas se eu unir esse ferro com o carbono, em uma proporção aceitável, eu vou ter a formação da liga de aço. Tá aí o motivo de eu falar um ou mais metais, porque, por exemplo, nós temos o ferro, que é um metal, e temos o carbono, que não é um metal, mas eles formam uma liga metálica chamada aço. E se a gente pegar, nós vamos ter também a criação das ligas leves, que também são ligas metálicas, onde você tem um metal bastante denso e um bastante leve que são unidos. Aí você tem a leveza do metal, e juntando os dois gera uma dureza muito grande e nós temos uma liga leve, porém bem resistente. Gente, se vocês partirem para uma análise mais simples, mais cotidiana, vocês vão ver que nós somos rodeados de ligas metálicas. Por exemplo, o ouro 18 quilates não é só ouro, é ouro e mais alguns metais. O alumínio batido, que o pessoal faz as panelas, não é somente alumínio, entendeu? Os fios de cobre também são ligas metálicas. Então você tem todo um aparato de ligas metálicas. Basta você abrir o olho e perceber. Agora, como nós vamos explicar esses aglomerados? Aqui, gente, são células unitárias, porque é o seguinte. O fato de você ter um mar de elétrons não significa que os átomos estão colocados no espaço aleatoriamente. Eles vão seguir uma ordem. E quando segue essa ordem, nós vamos ter esses exemplos de retículos. Então vocês podem ver que esses exemplos de retículos são os mais comuns, existe outro. Então nós temos aqui o hexagonal compacto, temos dois cubos, um de face centrada. Ele está aqui. Ó, vamos escrever. Esse daqui é um formato de célula chamado CCC, que é cubo de corpo centrado. Esse daqui é o FC, cúbica de face centrada. E aqui o hexagonal
compacto, HC. Então são as formas mais comuns de você organizar o retículo e o metal. Lembrando que isso é uma pequena parte. Aqui é repetido milhões e milhões de vezes até você ter uma estrutura metálica. Então vamos para as propriedades. Então, propriedade dos metais. Lembrando que nós estamos comparando essas propriedades dos metais com as propriedades também de outros compostos. Por exemplo, todo metal, independente de ele ser uma liga, ou uma liga formada por 2, 3 metal, ou uma liga formada por um único metal, eles vão apresentar brilho metálico. O que é isso? Esse metal ele tem capacidade de ser lustrado e brilhar, ficar brilhoso, ter uma face espelhada. Você pode ver uma colher de metal na sua casa, ela reflete uma imagem devido ao brilho. Então tem condutividade térmica e elétrica elevada. Qualquer metal é capaz de conduzir eletricidade, qualquer metal é capaz de conduzir calor, que no caso seria a condutividade térmica. Tem densidades elevadas, justamente porque a gente viu no slide passado, eu vou retornar. Essa densidade elevada vem devido a essas compactações dos seus retículos cristalinos. Tem ponto de fusão e ebulição elevado, porque você necessita de muito calor para transformar um pedaço de metal sólido em líquido e muito mais calor para transformar ele em vapor. Salve o caso do mercúrio, porque em temperatura ambiente ele já é líquido. Tem resistência à tração, são maleáveis, ou seja, são capazes de se dobrar sem quebrar, e são dúcteis. Aí vocês perguntam, professor, o que é dúctil? Que é o metal ter ductibilidade, é a capacidade de fazer fios, virar fios. E vocês vão e perguntam, professor, e a tração? Se exercer uma força sobre um metal, se ele for um fio, ele tem capaz de se alongar e afinar. Se for uma chapa, ele tem capacidade de se afinar também. Por exemplo, o ferreiro, ele pega um cubo de metal, martela, 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 até que esse cubo se afine e vire uma chapa. Então isso é resistência à tração. Ele não quebra e ele não esfarela. Então, gente, essa é a nossa aula. Nós vamos ficar por aqui e encerrar por hoje. E na próxima semana estaremos de volta.